é realmente certo, porque com a subida de Jesus ao céu, todos nós fomos glorificados. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o domingo de hoje, marca o fim do tempo de Jesus entre nós. A partir da primeira leitura, Lucas descreveu no primeiro livro a ação de Jesus. Desde o dia em que ele entrou no mundo, portanto nasceu, cresceu, escolheu os seus discípulos, foi perseguido, foi caluniado, foi crucificado, o seu lado foi aberto pela lança do soldado, morreu, ressuscitou, apareceu várias vezes aos seus discípulos e os enviou para que fossem anunciadores do Evangelho, da Boa Nova, que eles curassem os doentes, que ressuscitassem os mortos, que eles pregassem aos povos a conversão e, depois de terem sido convertidas as pessoas, então haveria o batismo como sinal da vida eterna, como sinal da garantia da vida eterna. Todos aqueles que fossem batizados como fruto da conversão teriam a vida eterna, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. E todos aqueles que não tivessem recebido o batismo já estariam condenados. Então, no dia de hoje, Lucas, como nos fala a primeira leitura, marca exatamente o fim da história de Jesus entre os homens, enquanto homem visível, e marca também a entrada triunfal de Jesus lá no céu. Entremos para o segundo ponto. Jesus, o terceiro ponto, melhor dito, Jesus sobe para o céu para coroar a obra da redenção da humanidade, a obra da salvação dos homens e das mulheres. Jesus apresenta os credenciais ao Pai como o cumprimento pleno da vontade do seu Pai que o tinha enviado para os céus. E o Pai, lendo a carta que Jesus traz, e a carta que Jesus traz é uma carta na qual cada um de nós está escrito, as suas falhas, os seus erros, os seus delírios, as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas doenças, as suas mortificações, os seus problemas, tudo aquilo que acontece com você dia após dia está escrito na carta que Jesus levou consigo e apresentou ao Pai. E por isso é que dizíamos que a ascensão de Jesus é a glorificação dos homens e das mulheres. Terminou o tempo de Jesus. Ele chegou ao Pai e comunicou tudo. E falando da questão da comunicação, nós hoje estamos a celebrar o Dia Mundial da Oração pelas Comunicações Sociais. O Dia das Comunicações Sociais. Porque, na verdade, fazendo um paralelismo entre a comunicação que o mundo faz e a comunicação que Jesus faz, não existe alguém que fosse tão comunicador como a pessoa de Jesus. Não existe. Porque ele é o puro receber de Deus e é o puro dar à humanidade, para que, dando-se a ele mesmo, pudesse todos atrair para si e por ele, com ele e nele, todos chegassem até o Pai. É o retorno da mensagem de Jesus. Então, Papa Bento XVI, escrevendo para todos nós, a igreja inteira, salienta duas palavras: o silêncio e a palavra. Uma comunicação sem silêncio não existe. E uma comunicação sem palavra também não existe. É preciso que as duas palavras caminhem juntas. O silêncio, para que eu possa captar aquilo que o outro me está dizendo. E a palavra, para que o outro possa captar aquilo que eu estou dizendo. E dentro desta comunicação, é preciso que haja humildade e simplicidade. É preciso que haja abertura. E é preciso que haja a vontade de partir ao encontro
embora o barulho faça parte também, ou seja, o ruído faça parte também, mas deturpa a mensagem. E por isso é que é bom que quando o microfone não esteja bom, a gente o consegue. Quando acontece aquele barulhozinho no começo da missa, houve aquele barulhozinho, não é? Aquele encontro. Aquilo é o circuito, é o ruído da comunicação, o feedback. É preciso que se elimine esse barulho, esse ruído, para que a comunicação aconteça. E foi o que se fez. Agora tudo voltou à normalidade. Então, com a subida de Jesus, Jesus comunica ao Pai tudo o que viu, ouviu e fez entre os homens. O tempo de Jesus acabou entre nós. Jesus sobe para o céu, deixa-se ver fisicamente, visivelmente, entretanto ele incumbe-nos da responsabilidade de levá-lo aos irmãos e irmãs. Afinal, celebrar o dia da exceção é celebrar o início da nossa missão. A nossa missão começa hoje, como igreja. Porque essa carta que Lucas escreve, os Atos dos Apóstolos, narra todos os fatos que os discípulos, os apóstolos fizeram, fazem e continuam fazendo em cada um de nós, que somos os novos apóstolos, os novos discípulos, os novos missionários de Jesus Cristo, com uma missão específica. E é necessário que neste cumprimento da nossa missão, nós nos abramos ao Espírito Santo para que reconheçamos e saibamos a grande graça, o grande presente que Deus nos deu, como nos diz a segunda leitura. E é preciso que nos abramos ao Espírito Santo para que, possuídos por Ele, deixemos que Ele fale por nós e em nós. Deixemos que Ele nos instrua, nos oriente, nos encaminhe, para que não coloque diante dos outros as minhas próprias ideias e os meus próprios caprichos. É preciso que quem fala em mim seja Cristo, que me enviou a anunciar o Evangelho, que me ensinou, me enviou a pregar a boa nova. Todavia, para que eu cumpra de facto a minha missão, eu tenho que, muitíssimas vezes, silenciar. E um silêncio que não se converte numa covardia. Um silêncio que não se converte num fugir das minhas responsabilidades. É necessário que você saiba falar quando deve falar. E é necessário que você se cale quando deve se calar. Porque muitíssimas vezes, se você fechasse a boca, não teria surgido a agressão física. Não teria havido palavrões. Não teria havido briga em casa. A criança, a mãe briga com a criança com o filho porque ela estava respondona. Não é assim? Às vezes a gente fala, está uma respondona. Reage com tudo e por nada, porque não sabe silenciar. Se soubesse silenciar, muitíssimas vezes não teriam surgido desgraças que acontecem na nossa própria vida. Porque o silêncio é a arma dos mortos. O silêncio é a arma dos vencedores. Mas, quando bem aplicado, você sabe silenciar. Diante de uma provocação, diante de um palavrão, você silencia ou você devolve o palavrão? Você devolve o xingamento. Lembre que quando você devolve o xingamento, você está alimentando o ódio, a vingança, a guerra. Como você usa o poder da sua palavra? Muitas pessoas dizem que a desgraça não acontece. Não existe a desgraça. A maldição não existe. Engano cedo. A maldição existe. Depende de como você usa a palavra. Se você xinga, o xingamento acontece, a desgraça vai acontecer na sua casa.
Se você amaldiçoa, a maldição vai acontecer na sua casa. Porque é o poder da palavra. A palavra tem o poder de criar ou de descriar, de construir ou destruir, de edificar ou desedificar, de salvar ou matar. Olhemos para o Gênesis. Deus fez o céu e a terra e tudo o que existe através do uso da palavra. E o diabo destruiu a vida humana através do poder da palavra. Então, quando você diz Deus te abençoa, Deus te abençoa. Abençoa você por quem você está rezando. E quando você diz maldito sejas, vai ser maldito de fato. Olha por que Deus disse: Adão, porque você fez isso, a terra será maldita, não vai produzir mais comida. Simplesmente abrolhos. Mulher, porque você se deixou levar, os seus filhos serão filhos em dor de parto. Serpente, rastejarás no chão a vida inteira. São maldições, e essas maldições aconteceram e continuam acontecendo, porque você e eu continuamos a usar palavras negativas, palavras destrutivas para uns outros. Paulo, nesse texto, escreve aos Colossenses, quando diz que devemos nos abrir à ação do Espírito Santo, é para que o Espírito Santo nos oriente, nos guie, nos corrija, nos ilumine e coloque palavras de ciência e de sabedoria, para que tudo o que nós formos fazendo seja algo que santifique, algo que seja um canal de graça para a nossa casa, a começar de mim mesmo, para os da minha casa, para os da minha família, para os meus vizinhos e todo mundo. Nada mais. Vejamos muitíssimo bem como nós usamos as nossas palavras e que enfoque, que direção é que nós encaminhamos as nossas palavras. Certos de que aquilo que nós queremos que aconteça através do uso das nossas palavras, acontece na verdade, porque Deus nos deu essa capacidade, esse poder de fazermos uso da nossa palavra. Só que Deus nos deu essa capacidade não para destruir, mas sim para construir, não para matar, e sim para salvar vidas. Porque na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, o envio de Jesus, o envio dos discípulos por parte de Jesus, dos apóstolos, seja o nosso envio também, para que sejamos verdadeiramente aqueles que pregam a boa nova da salvação. Se tu e eu fizermos isto, então o céu estará aberto para todos nós, porque Jesus já está lá em cima, esperando por todos nós. E Ele continua entre nós, através da Sua palavra, para nos indicar o caminho certo. Basta que o ouçamos, observemos e guardemos as Suas palavras e as ponhamos em prática.